Estamos de volta, agora vamos entrar nos assuntos dessa semana, porque tem muito assunto para a gente debater. Os clubes estão aí contratando, o São Paulo contratou, o Vasco da Gama contratou, o Goiás fez algumas contratações, o Flamengo contratou um diretor de futebol, o jogador ainda não contratou. O Corinthians contratou um pouquinho, o Palmeiras contratou, mas ainda não contratou o que queria, está faltando. E a gente vai conversar com o Corinthians, que está prometendo contratar um centroavante, há um tempão. Está prometendo contratar um centroavante. E agora aparece o nome de Bozelli. Vocês conhecem o Bozelli? Alguém conhece o Bozelli? Sim, centroavante argentino, de 33 anos, jogando no futebol mexicano. Tem uma média de gols muito interessante. É centroavante para ser respeitado. Tem aí, já vamos ver alguns gols dele jogando no México. Pelo León, né? Pelo León do México. É um centroavante, aquele jogador que o Corinthians busca, de presença de área. Não é um jogador caneludo de sair da área e não saber dominar uma bola, não é bem assim. E o Corinthians está... Eu conversei com uma pessoa há poucos minutos do Corinthians que me disse o seguinte, que ainda não está fechado o negócio. A coisa está caminhando muito bem, mas não está fechado o negócio. Não tem data para ele vir ao Brasil e nem para assinar o contrato. Mas ainda estão caminhando com o negócio, mas está bem adiantado o negócio do Bozelli para jogar na equipe do Corinthians. Esse é o centroavante para o Corinthians. Facincani. Bozelli, mais do que isso, ele tem um currículo invejável, né? Pelo menos na América do Sul, é um bicampeão da América. Ele era banco do Boca em 2007, do Palermo, do Riquelme, do time que ganhou do Grêmio na decisão. Mas ele foi o principal jogador, junto com o Verón, do Estudiantes, campeão em 2009. Ele foi o artilheiro da competição naquela ocasião, com 8 gols marcados. Fez gol na final contra o Cruzeiro. Fez gol na final do Mundial contra o Barcelona, só que o time levou a virada depois da prorrogação, mas mesmo assim quase conseguiu um baita de um feito. E no futebol mexicano, a média de gols dele é quase de meio por partida. Ou seja... Bate pênalti bem, não? Bate. Ele é o batedor de pênalti do Leão. Ele é capitão da equipe. É importante para jogar no Então, Corinthians. assim, ele tem números excelentes para o que hoje a gente tem de padrão de atacante na América do Sul. Se você, inclusive, até trazer um comparativo em média de gols com o Jô, com o Tardelli e com o Marcelo Moreno, que foram especulados, não o Jô, mas o Marcelo Moreno e o Tardelli especulados no Corinthians nessas últimas semanas, ele tem uma média superior Flamengo, é isso a desse mesmo? jogador. É contra o Flamengo? Foi em 2012. Foi contra o Flamengo. Ele fez 2 gols contra o Flamengo na Libertadores, né, no jogo de ida e no jogo da volta. Ele tá há quantos anos no Leão? 5 temporadas no Leão do México. Ele tá com 33 anos, 33. É isso? E o futebol mexicano não é um futebol desprezível, muito pelo contrário. Não é, mas assim, me chama boa. a atenção o fato de ser um jogador que está há 5 anos no México, com esses números todos espantosos, nunca ter chamado a atenção de nenhum grande centro do futebol mundial. É que o México paga muito bem. Também tem essa. O México é um país que... Hoje o México é um país muito rico, uma liga que consegue, se não equalizar salários com a Europa, em alguns casos, mas paga uma média até maior que no futebol brasileiro, para alguns jogadores. Os times mexicanos têm muito boa estrutura, inclusive o Leão é um clube que é riquíssimo por lá, então tem para ele uma facilidade imensa de estar num lugar bem adaptado, fazendo muitos gols, e agora com 33, com um contrato que vence daqui a 6 meses, se dar ao luxo de ter uma oportunidade aqui no Brasil. É a chamada curva descendente, vocês acham que é isso? De repente o cara chega no auge e aos 33 tem a curva descendente e já está disposto a voltar para jogar no Brasil, jogar na Argentina. O que é que vocês pensam a respeito disso? Fala, Rodrigo. Bom, ele teria mercado ainda, ou tem mercado ainda no México. O América, que é um dos gigantes, tem 2 gigantes no México, né? O América e o Chivas Guadalajara. O América se interessou por ele, admitiu a possibilidade de contratá-lo, de investi-lo. E aí, talvez, eu não sei, na questão financeira, o América levasse vantagem sobre o Corinthians. Só que houve uma rejeição. Torcedores do América fizeram... hoje a repercussão é grande, mídia social e tal. Fizeram ali meio que um movimento tipo não Bocelli. Pelo que eu entendi, não tem a ver com rivalidade Leão-América. Tem mais a ver com a idade dele.
O América gosta de contratar jogadores mais jovens para depois se vender, ganhar uma grana. Pensa no econômico. Você contratar o Bozelli com 34 anos é um problema que vai ter o Corinthians. Você compra pensando no retorno técnico, não no retorno financeiro daqui a pouco. O Corinthians está pensando na necessidade. Na necessidade. Né? Não está pensando, vou contratar o Bozelli com 34, vou fazer uma grana, vou vender daqui a pouco ele para o Real Madrid. Não vai. Não vai. O máximo que pode acontecer é daqui a pouco ele voltar para a Argentina, que é a terra onde ele conhece e se deu muito bem. Tem, quem sabe, aí para o Estudiantes, onde ele foi muito... Eu lembro do Bocelli, para mim, é o Bocelli do Estudiantes. Né, que ele foi muito útil, muito importante ele sempre foi na Libertadores. Assim, ele sempre teve esse shape magrinho aí, nunca foi jogador de porte físico. Não. Agora, você vê como é que funciona o mercado. O que eu apurei aqui, recebi de informação. Lembra, a última vez que eu participei do rádio, acho que foi a semana passada, a gente estava discutindo sobre o Marcelo Moreno. Foi quando você disse que o Iago era lateral direito, mas ele era lateral eu quis falar que ele era lateral esquerdo pensando que era direito, eu falei direito, pensei esquerdo e tal. Quase igual. Quase igual. Não, é como eu disse lá no programa, você está no programa certo. Então, qual a informação? O Marcelo Moreno, ele tá se vendendo aqui no mercado brasileiro. Né? Muitos clubes grandes precisando de centroavante. Então ele está batendo na porta dos clubes, ele, o empresário, papai e tal, não sei o quê. Então ele chegou pro Internacional, pediu 500 pau, $500 mil para ser centroavante do Inter. O Inter achou que é uma pedida muito alta, falou, não tem negócio e tal. Ele continuou batendo, e ele foi bater no Corinthians. Foi aquela semana que a gente discutiu aqui. Ele bateu e não rolou aquela química, não sei se ele estava pedindo a mesma coisa ou não. Informação que eu tenho, agora ele está na xepa, está no fim da feira. Agora está mais barato. Agora ele está pedindo 300 pau pro Corinthians, o Marcelo Moreno. É? Então, um cara que estava pedindo $500 mil no mercado, certamente ele já viu o noticiário, né? O pai falou, olha, os caras vão contratar o Bocelli. Vão contratar, tá fechando aí e tal. Fazer uma promoçãozinha, né? Apresentando. Baixa o valor aí, cara. Apresentou sem vale transporte, já tá pegando, né? Olha, não dá pra gente pedir isso, porque os caras vão contratar, baixa o negócio. Como é que falaria o locutor? Estamos agora na... Então aqui chegando então a promoção do dia. Estamos chegando com o Marcelo Moreno de 500 por 300 e sem necessidade do vale transporte. É só chegar agora então, portanto, o Marcelo Moreno chegando, centroavante e fazedor de gol. Entre o Bocelli e o Marcelo Moreno, eu fico argentino. O Bocelli é mais jogador. O esquema do Bocelli é o seguinte. Ele é um cara que ele é muito ídolo no León. Ele é o segundo maior artilheiro da história do León. Ele tem 130 gols, o maior artilheiro tem 136. Ele pode até quebrar essa marca. Ele não é um cara baratinho, mas ele tem mercado, inclusive, como já disse o Rodrigo Bueno, ele tem mercado no futebol mexicano. O Chivas, que está numa draga danada, o Chivas o quer. O América o quer também, mas tem essa rejeição por conta de mídia social, etc. Mas ainda não está descartada a possibilidade. O México paga muito bem. O Chivas é o que tem maior necessidade. Tanto é que dos grandes, é o único time que não se classificou para a segunda fase ou para os playoffs do Campeonato Mexicano. No Corinthians, o teto do Corinthians, se falar em nível de dólar ou euro, são $100 mil. O Corinthians vai pagar $100 mil ou 100 mil euros, daria em torno de 425 mil. Então dá $100 mil. Na Argentina ele não vai ganhar $100 mil. Não ganha. Eu garanto para você que na Argentina ele não ganha $100 mil. Mas no México ele pode ganhar. No México ele pode ganhar, mas na Argentina ele não ganha. Ele tem contrato lá ainda. O contrato dele vai até o meio do ano. O Leão não é bobo, o Leão vai querer um dinheirinho, vai querer uma compensação financeira. Ele tem contrato mas até o meio do ano. Às vezes faz um acordo, eu vou sair e tal, já dei aqui minha contribuição. O jogador tem manha. Sim. Tem argumento, sabe que tem argumento. O primeiro clube do Brasil que tem, nessa janela, que tentou o Bocelli foi o Grêmio. O Grêmio estava se aproximando, estava flertando ali, namorando o Bocelli e, pelo que consta agora, desistiu, abriu mão do Bocelli para pegar o Blandi. Porque a proposta do Corinthians pelo Bocelli foi maior. Também. E aí, agora o Grêmio desencanou do Bocelli e está indo para cima do Blandi. Mas então, as coisas estão caminhando, acho que muito favoravelmente, no México e aqui no Brasil, para que o Bocelli seja esse camisa 9 do Timão. Tem a questão da idade, mas gols, não é para negociar. Vê se a média dele é boa. 108 gols em 185 jogos. Agora, caramba! Para centroavante, vou falar a verdade para vocês. Tem centroavante que você mostra um número desse, você fala pro cara, o cara fez 185 gols e 108 gols. O cara desmaia. Eu não consigo fazer isso. Ele não.
Ele fez, tá marcado, a estatística tá marcada. O cara é goleador, o cara faz gol, cara. E a idade não é empecilho, a idade dele não é empecilho. Não, eu acho que não há problema nenhum com a idade. O Cristiano Ronaldo hoje tem 33 anos. A melhor temporada... Lógico que nós estamos comparando o talento de um com o outro, mas o Cristiano Ronaldo está em plena forma física e tem 33 anos. O Bozelli, só pra você ver o tipo físico dele, não é um cara Ele é que fininho. fica, emagrece, depois demora pra perder peso, Ele não engorda. tem mais ou menos o mesmo porte físico do Jonas, que é um baita atacante também? O Jonas também é fininho, mas o Jonas não sai mais do alto, Benfica. ele é mais alto. Mais Não, e magro outra, ainda. ele não tá em curva descendente. A melhor temporada dele foi a última. Então, Fez 29 gols. Então. Em termos de número de gols, na história do Mauro Bocelli, a temporada de 2009-10, a do Estudiantes campeão, ele fez 28 gols, né? Essa última com o León, 41 jogos e 29 gols. Ou seja, a média gol pra é muito caramba. boa. É gol pra É caramba. muito boa. É a melhor da história dele. Ele vem em forma. Quantos gols fez o Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro? 18. Só que tem uma coisa também. 38 jogos, 18 gols. 28 jogou jogos. menos, né? Ele Hã? jogou menos. 28 28. jogos. Não, perdão. 41 jogos, 28 gols, é isso? É. 29? 29. Quantos jogos Olha a fez média. o Gabigol no Campeonato Olha a Brasileiro? média. 18. 18? 18 gols, Só um artilheiro. turno? Não, só um turno. Ele só Um jogou- turno? Não, ele, Não, quantos jogos, jogos, quantos jogos fez o Ele Gabigol teve alguns jogos nessa de temporada? suspensão, Tem tudo. jogo pesquisar por aqui. fora. 30 porque e poucos jogos. eu acho que a média dele é melhor, do Bozelli é melhor que a do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele tem 0,44 de média. E é um cara mais barato. É mais barato? Não, que o Gabigol seria um cara mais barato. sim, mas Claro que o Gabigol não está na pauta eu do acho- Corinthians, mas é um cara que Pro é bem mais Corinthians, barato. Flavinho, pro Corinthians ele vai no teto de 100 mil dólares, 100 mil euros, sei lá quanto que o Corinthians pode pagar, é Vamos considerar 425. 100, se forem 100 mil dólares hoje, o teto do Corinthians, isso dá 360, 370 100 mil euros vai dar o Vamos 425. arredondar para 400 mil 400 reais, pau. se forem euros, enfim. Tá. Esse teto também, é claro que é uma coisa um pouco flexível, né? Não é tão rigoroso assim, não está no estatuto do clube. Eu acho que esse dinheiro ele consegue ganhar no México também. Agora, a impressão que eu tenho é que esse jogador pode estar querendo mudar de ares, passar para um futebol, para o futebol de um país em que o futebol jogado tem mais nome, tem mais repercussão, né? Que é o futebol brasileiro. Então, eu não lembro desse jogador, sinceramente. Está há bastante tempo lá no México, não acompanho o Campeonato Mexicano. Mas por esses números todos, pelo que ele já fez, pelo currículo, parece ser um jogador interessante pro Corinthians, né? E jogador argentino, gente, é aquela coisa, ele impõe um outro tipo de jogo, né? Um outro tipo de espírito entre os jogadores, né? No time. Mas agora é aquela pergunta, Silva. Ele se encaixa no modelo do Corinthians? Diga, Flávio, desculpa. Não, só para acrescentar, porque o Corinthians estava conversando até outro dia, estava especulando, não estava conversando mas estava querendo o Maxi Lopes, né? Mas o Maxi Lopes hoje postou em redes sociais. Não, o Maxi Lopes é mais centralizado. Mas ele centroavante, né, Pascoal? Hã? Não, mas eu tô falando, o Corinthians estava atrás do centroavante. Estava atrás do centroavante. O Maxi Lopes era um nome. Está deixando de ser porque realmente O Maxi Lopes é mais pivô, digamos parece assim, vai do ficar que no ele. Vasco, né? O Corinthians precisa de um pivô ou a característica dele, que pode sair da área, um jogador que sabe pensar com a bola dominada, para você, Silva? Eu acho que é uma boa aposta, Pascoal. Eu acho que, pelas características do Bocelli, eu acho que ele pode se dar bem no time do Corinthians, não. O torcedor corintiano, às vezes, olha com certa desconfiança a chegada de um atleta internacional, mas é só acompanhar os números, dar uma pesquisada, inclusive, na internet aí, os números dele são impressionantes. Não vai ser nenhum De Federico que está chegando no Corinthians, não, se realmente for concretizada essa Não, o negociação. De Federico tinha pouca idade, tinha 18 anos quando Sim, foi mas pro chegou Corinthians. com aquele barulho, né? La Pulga De Federico. Aquilo Jogaram o foi- DVD errado lá no Corinthians, né? Na verdade, era para ter Editaram chegado o bonitinho. Pastore, né? Daí jogaram do De Federico. Federico. Mas o primeiro jogo dele foi muito bem, não foi um horror total. Depois ele piorou, mas Depois ele ele estreou voltou ao muito normal. bem. Na estreia, depois ele voltou ao Ele estreou normal. contra o São Paulo, né? Ele estreou muito bem. O Bocelli tem alguma passagem com o goleiro que o São Paulo está contratando? Sim, voltaram lá, né? O time Volpe. Claro, foram 7 jogos. E 4 aí? gols do Bocelli no Volpe. O corintiano já está na... Ah, o corintiano fica feliz. Saber que o corintiano está na rede social. se tiver dizendo que jogo contra o São Paulo, o Bocelli sabe fazer gol. É isso? Então, o corintiano na rede social já disse que o Corinthians está contratando o Carrasco do Volpe. Mas o Volpe vem para ser titular do São Paulo? Claro. A gente vai discutir daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar do Thiago Volpe. Eu vou dizer um negócio para você. O São Paulo contratou um goleiro. O São Paulo precisava ter contratado um baita goleiro. Daqui a pouco vamos conversar a respeito disso aí. Ó, a gente tá falando muito do futebol mexicano e eu não sei até que ponto a gente pode tomar como parâmetro. Eu prefiro usar os números do Bocelli na Argentina. Ele tem praticamente
Um gol a cada 2 jogos no Estudiantes. 124 jogos no Estudiantes, 60 Meio gols. gol por jogo, tá bom pra caramba. Ele tem fama de fazer gol de cabeça, de ser bom no jogo aéreo, ele tem 1,81. Né? Ele faz gols de cabeça, embora não seja um cara muito alto. 1,81. Se posiciona né? bem. O Flavinho pode me ajudar aqui. Ah, e a altura do Quase Flavinho. a altura do 1,81 Flavinho, que é bom no jogo aéreo. né? Ele só Explora sa- ele muito só saiu isso. do Boca porque ele teve como concorrente o Palermo, que era o principal referencial, o maior artilheiro da história do Boca Juniors. Não tinha como, né? O Palermo voando em 2007. Palermo que chegou a perder num jogo só pela seleção da Argentina. 3 pênaltis, é isso? Compensação tem 3 pênaltis contra a Colômbia. Recorde mundial, campeão da penais Libertadores. perdidos. Uma coisa assim, a gente não tem muita uma ideia do Bocelli. Sul-americano do Equador, não foi? Que ele perdeu essa marca aí. Foi na Copa. Na Foi na Copa América de 99. Copa América. 99 ou no Equador? 99. Copa América de 99, lá no Paraguai. Do Paraguai. Argentina Eu estive e na Colômbia. cobertura, mas eu cobri a seleção brasileira nessa. Isso, não Argentina e tive, Colômbia. não tive o prazer de A acompanhar Argentina, essa partida da aquela Argentina convocação com da a Colômbia. Argentina só foi com jogadores da Argentina. Foi. Não me fala a memória, teve Cara, um naquela problema. Copa América, só Foi o um- Brasil foi e um o Paraguai problema. levaram a Levaram a sério. Isso. O Brasil foi campeão em cima do Uruguai, o Uruguai com um time sub-23, sub-20. Ronaldinho fez um gol contra a Venezuela, que foi um negócio Quando de jogou. cinema. Até hoje é lembrado, um A estreia chapéu. dele, a primeira jogada dele, ele faz aquele gol. Sensacional. Ó, sobre o Bocelli, uma coisa. Voltamos ao Bocelli. Uma coisa acho que é legal para torcida do Corinthians. Ele é raçudo, aquele cara que se mata, come grama, Aí no Corinthians enfia a vai se cabeça dar na bem. trave. E uma coisa que tem, a gente pode gostar ou não gostar. Ele é um cara que não tem muito marketing, né? Não. Nesse ponto ele parece um pouco o Romero. O Romero é um cara assim, pouco dá entrevista, pouco fala, pouco aparece, não é espalhafatoso. Então é um cara que tem um currículo muito bom no futebol da América do Sul e também no México. Mas assim, você não vê muita entrevista, não é um cara que aparece muito, não chama muita atenção. Não é um cara midiático. Às vezes o cara pesa isso em fazer contratação. Esse é a cara vai camisa? ser ídolo. Por falar nisso, tem jogador que tem preferência. Ele tá todo com camisa 17. Todas as camisas que você vê dele aqui atrás, ó, a camisa dele é 17. Ele não gosta, não sei se ele gosta, não gosta de usar 9. O Flávio, você que é ligado nessas coisas aí. 17 numerologia. Tem isso também? Faz diferença isso ou não? Não, acho que não. Eu gosto no futebol do 1 a 11. Eu também. Eu gosto dos clubes que, independentemente, a não ser quando é obrigado, né? Quando é obrigado a inscrever o jogador com um número numa competição, como na Libertadores isso é obrigatório, mas essa coisa de jogar com números estapafúrdios, o 17 é um número estapafúrdio Não pro é futebol. espatafúrdio, é Estapafúrdio pro estapafúrdio. futebol. Pra mim, o legal é 1 a 11. Faça Qual é o número do seu carro de corrida? Você odeia o o carrossel número holandês, 14 então? do Cruyff. Qual é o seu número de carro de corrida? O seu carro? 69. O carrossel holandês, você tinha o Jurgen Klopp, que era o goleiro camisa 8. Quase todo o time da Holanda de 64 é de 13 a 18. O Cruyff é o 14. Você pega o time titular da Holanda, o carrossel holandês, 64. é de 12 a 18. Praticamente todo mundo joga com esses Eu números. gosto de 1 a 11. Mas Eu acho ele legal. usa 17 desde o Boca. Mas sempre usou 17. desde a época do Boca, Eu não sei quem usou 17 no Corinthians o ano passado, É o não me número que ele lembro. gosta, é o número que ele gosta. Não, o Corinthians teve um argentino com a 17 que foi ídolo da torcida na Série B, que foi o Herrera. O Herrera era o 17 do Corinthians. Então. Quase Não, gol. quase gol. Quase gol, mas o Herrera era quase gol, mas no Corinthians ele foi um cara que a torcida adorava. Então já tem uma bola. ele se uma bola- atirava em Quase ídolo. Quase ídolo, Quase porque ele se ídolo. atirava em todas as bolas. Quase ídolo. Os caras gostavam do Herrera. O Herrera era um cara que a Não, torcida ele era um cara baita muito preço. raçudo. O Herrera é um cara muito raçudo. É quase bom. E o Bozelli vai servir, não? Você Eu é acho que melhor do serve. que ele, é bem melhor do que ele. É? Muito Não tem melhor. comparação. É? Bozelli e Herrera não dá pro começo. Se o dá- Corinthians não estivesse dá na pra Libertadores, largar. Pro Corinthians, ó, vamos falar dos centroavantes do Corinthians hoje. Jonatas, Roger e volta o Gustagol. Gustagol. Volta o Gustagol. Ele joga? joga fácil. Bozelli? Você joga de terno. Titular. Pelo amor de Titular Deus. absoluto. De terno e sapato de Se o cromo? Corinthians estivesse na Libertadores, titular, né? se o Corinthians estivesse na Libertadores, iam falar um grande reforço pro torneio. Cara copeiro, conhece os torneios da Comebol. É campeão, bicampeão. O Corinthians está na Sul-Americana. Então é um cara que conhece muito bem esse tipo de torneio. Só resta saber se o Leão vai liberá-lo. Assim, são mais 6 meses de contrato. Tem mais 6 meses. Mais ele 6 já meses de pode- Tá no contrato. meio da temporada lá. Entendeu? Tem 22 jogos nessa temporada, tem 9 gols. 9 gols. Nenhuma temporada no México ele ficou com menos de 10 gols. A pior temporada dele ele fez 16. E uma outra coisa, a gente comentando do Campeonato Mexicano, que é um campeonato forte, organizado e que paga bem.
Vários clubes europeus já tentaram tirar. Como é que chamava aquele francês que joga no Tigres? Gignac. Ah, o Gignac. Ninguém consegue tirar o Gignac do Tigres. Gostou, se adaptou. Já tentaram levar para a Europa, várias equipes apresentaram propostas. Vou contar um negócio pra você. Os times do Brasil foram tentar contratá-lo. Você sabe quanto que ele ganha? Europeus também. Você sabe quanto que ele ganha? Ganha muito dinheiro. $1 milhão por mês. Dólares? $1 milhão por mês ele ganha. Paga-se sair pra muito quê, bem no futebol Tá mexicano. de brincadeira. Ele faz tanto gol quanto o Bozelli. Sabe, É outro belo atacante. Agora tem uma coisa, pode ser um preconceito, mas... O Rafael Sobe jogava do lado dele no ataque, né? Sim. Jogador Tá livre argentino do mercado, hein? se adapta melhor no futebol mexicano do que no brasileiro. A gente pode discutir aqui sobre várias coisas. Tem o fator do idioma, do carinho da torcida. Se você pegar na média, muitos argentinos, até de um nível mediano, vão pro futebol mexicano e se dão bem. Mas eu vou levar- Talvez o Bozelli. O Bozelli é mais um exemplo. sou capaz de No afirmar pra futebol você- brasileiro, talvez a exigência seja maior, a cobrança seja maior. Aqui é claro que é. Então, e isso Claro que acaba interferindo. Aqui tem isso também. Agora, eu vou dizer pra você, se o Corinthians contratar o Bozelli, vai acertar na contratação. Sim, é muito bom Como jogador. acertou na contratação do Ramiro, A chance o é maior Corinthians de vai dar certo do que acertar de na dar errado. contratação. Eu acho que a chance Tá de dar certo é brincando? muito maior do que de dar errado. Alguns argentinos, eu concordo até com o Rodrigo Bueno, sentem alguma dificuldade aqui no Brasil, mas outros deram muito certo, né? O Caleri teve uma ótima passagem pelo time do São Paulo. O Lucas Prato foi bem no São Paulo, foi bem no Atlético. Agora, A gente tem exemplos também de argentinos que se deram bem. Tem a nossa hashtag, hashtag você pode mandar a sua participação aqui conosco. O Flavinho vai ler o seu recado. Não sei se já tem recado de torcedores do Corinthians, FS Rádio Brasil. Você pode mandar também aquele WhatsApp, aquela mensagem no WhatsApp. Tem Pascoal Records hoje? Não, hoje não. 11 99390 4545, 99390 4545. O telefone está aí para você mandar o seu recado também para participar aqui do programa conosco. Tem recado aí da rapaziada? Tem um interessante aqui, Pascoal, até se a nossa produção puder procurar eu acho que isso aqui é o Instagram do Leon, como é que chama? Do nosso amigo aí? Do Bozelli. Bozelli. Quem mandou aqui a imagem foi o Wagner Mogeiro. É uma mensagem do Bozelli para a torcida do Leão. Que Tá diz? aqui, olha, Tom de despedida? querida torcida do Leão. O presidente e meus representantes mantiveram uma reunião onde me ficou claro que a renovação do meu contrato não é de importância para o clube. Quero deixar claro que a questão econômica não é um fator, já que não existiu negociação. Por enquanto, nos restam 6 meses juntos e tenho certeza que vou deixar o meu melhor em campo, cada partido como fiz até hoje, e assim devolverei o carinho enorme que eu recebi de vocês. Ser fiera é um orgulho, né? Ser fiera é um orgulho, é o apelido lá do Leão. Então, assim, não vai haver renovação mesmo, né? Ele tá de saída. Precisa ver se ele Instagram oficial consegue. mesmo do Bozelli. Não tá, né? Isso. Vamos ver se tem. Mauro liberação. B17. Ele ganhou nacionalidade mexicana, né? Você vê até o Éder citou o interesse do Chivas, né? Que normalmente, historicamente, usa só jogadores mexicanos. Ele é argentino de nascimento, mas se adaptou tão bem ao país, se encaixou tão bem. E também é mexicano hoje em dia. Então, se despedir do Leão, quem sabe do México para ele. Tá dizendo que ainda tem 6 meses de contrato, que vai deixar o que ele puder. Se dedicar mas, o tempo todo. Com 6 meses de contrato, aí se o clube quiser ganhar um cacauzinho, né, para poder negociá-lo, é agora, né? É nessa janela que ele sai. É muito interessante. Agora, a gente e tem com que- o Bozelli, o Corinthians encerra ou tá... Não. Eu vou dizer um negócio pra você. precisa Eu de falei gente com uma lá. pessoa do Corinthians que um zagueiro precisa contratar um zagueiro. O Carille disse que precisa de um zagueiro, que é um centroavante e um zagueiro. O centroavante, se encaminhar o Bozelli, vai ficar faltando um zagueiro. Ou falta mais alguma coisa? Lateral esquerdo, alguma coisinha? O que falta? O zagueiro é bem-vindo. O Corinthians sempre teve um setor defensivo muito consistente. Nesse Campeonato Brasileiro não foi bem. Mas isso passa muito pelo meio-campo também. Né? Meio-campo tem que rebater as bolas. Se as bolas não chegarem picadas, pelo menos lá atrás, para a zaga rebater, não vai adiantar nada. Pode contratar qualquer um aí que não vai funcionar. Mas se o Carille entendeu que precisa de um zagueiro, acredito que precisa de um zagueiro também. Mas o Corinthians virou terra arrasada, não teve um time legal. Então, precisa de gente. Acho que quem chegar lá... Você não acha o time do Corinthians razoável? Não. Agora ele está melhorando. No brasileiro não era razoável. No brasileiro não. No brasileiro Tá vendo, não Felipe? foi bem. Tá vendo, Time Felipe? horrível. Time horrível. O único que achava que o time era bom era o Mano, não era aquele dessa Time horrível. Não dá pra você Como pegar... tem muito mimimi pra falar mal do Corinthians aqui, a gente deixa. Não, se eu olhar o time do Corinthians, você olha lá pro banco, lá você Quando olha, ele não tem tá o no- Jonatas quando não como tá, a gente atacante, pode não falar a dá. verdade.
Você olha, tem o Jonatas, ó, com todo respeito ao Jonatas, não dá, não é um cara que vai resolver. Né? Então, o time do Corinthians não ia. Um centroavante e um zagueiro. Agora falta o zagueiro. O zagueiro eu preciso. Fechando com o Bozelli, o zagueiro acho que é necessário. O Wendel tá acertando. vai A ter? gente deu informação. O Wendel acertou os salários, né? Precisa acertar com o Internacional. Que, aliás, o Inter procurou o Gabriel. O Inter que tentou o Romero, a partir do dia 14 agora... O Romero só vai ter 6 meses de contrato. O Romero pode assinar um pré-contrato já no dia 14 agora de janeiro. Então, se o Corinthians, né, não acertar essa situação, o Romero também já pode estar pertinho de sair. Mas o Inter procurou o Gabriel, volante do Corinthians. O Gabriel disse que não. O Gabriel logo de cara já Abriu negou mão. qualquer coisa. Então, precisa ver também quem vai sair. Ainda tem gente aí no mercado que pode ser envolvida em troca no elenco do Corinthians. Mas eu acho que precisa reforçar o elenco ainda. E a torcida pede o quê? Pede zagueiro? Pede centroavante? Não, a torcida está perguntando aqui se Marcelo Moreno ou Bozelli, quem seria melhor? Pergunta o Nato. Marcelo Moreno ou Bozelli? Pra você, Felipe Facicani. Bozelli. Pra você, Flavinho. Pelo que vocês falaram desse Bozelli, o Bozelli. Porque, pelo que vocês falam, você Você não tem personalidade? Eu não, já tem falei, seu eu não voto assisto. próprio. joga da ponte, você se joga da ponte. Palhaço, eu não vejo campeonato mexicano. Ah, então você fala assim, eu não conheço o formiga. Bozelli, entendeu? Não conheço todos os jogadores do mundo. Manda outra pergunta, vamos lá. O argentino que também deu certo, diz aqui o J4. No Brasil foi o Maxi Lopes, é verdade, veio bem aí no ano passado. E o Maxi Lopes chegou bem desacreditado mesmo, Sim. né? Acima do peso. Tinha ido bem no Grêmio também, o Maxi Lopes. O Facicani, o Baroni, meio sem sal, tá perguntando. Facicani Herrera, ídolo do Corinthians? Não sei o que você usou, mas quero 2 desses. Você não entende nada. Não, o Herrera na foi Série do B o Corinthians. Herrera foi um Na dos Série grandes B caras ninguém do foi Corinthians, ídolo sim. no Corinthians. Foi, Ele tava numa retomada foi desgraceira, importante. imagina. Até o Perdigão era Série ídolo B, do os caras Corinthians na só Série queriam B. Não, o Herrera jogou bem na Série B, sim. O Marcos Danilo Perdigão. Castro diz aí, olha, informa para vocês, pede para você apurar, porque você só procura coisa no Google. Ele diz o seguinte, fala aí Bom, né? que o Bozelli ganha $300 mil por mês. Se o Bozelli ganha $300 mil por mês, eu fiz o Corinthians contratar, hein? Aí não pegou o Moreno mais Quem barato. falou isso é o O Marcelo... Moreno tá por 300 Aí reais. entra na promoção do Marcos Moreno. Danilo Aí entra na Black Espera Friday um do pouquinho, se o Moreno. Corinthians está encaminhando uma negociação e está encaminhando uma negociação com o Bozelli, o valor não é de 300 mil. Não, tô 300 dizendo mil aqui o que dólares. O rapaz informou Não quanto é? ele ganha no México. Mas ele termina o contrato no meio do ano. Eu posso assegurar para você que o Corinthians não vai pagar 300 mil dólares para ele. Não, nem tem. O Grêmio tá pagando 450 mil reais pro Bland. Que é do São Que Lourenço. aí você pode discutir quem é melhor, Bland ou Bocelli. Ele faz mais gol. Aí você pode. Aí é O um. Bland é trombador. Giliotti, outro cara que tá na. Giliotti, o Santos queria. Esse aí é centroavantão. Raçudo, Esse é raçudo. bom. Esse é Com tudo isso, centroavantão. a gente conclui que não tem um centroavante que preste no Brasil, é isso? Não tem. Como não tem centroavante que presta no Brasil? Centroavante hoje, Flavinho, Tem, nós faz estamos caso. falando só de jogadores... Só gringos. Centroavante, Tecnicamente, Eu o acho Fred que- é melhor que ele. Não, mas o Fred tem 120 anos, o Ricardo Oliveira 150. Os Então, caras que pra continuam você ver a escassez. Espera um pouquinho, o Palmeiras contratou um centroavante do Ceará. colombiano. Não, tô falando Que mas tem- quem é o titular do o Corinthians- o titular do Palmeiras é um colombiano. O titular do Atlético Mineiro é um jogador muito veterano, Ricardo Oliveira. O titular do Cruzeiro é o Fred. Tá, o Jogador titular muito do São veterano. Paulo- O titular do Grêmio não tem. O Grêmio tinha... São Paulo acabou de contratar o Pablo. Jael e não sei Que não quem, era mas ninguém- centroavante de origem. Ponta de lança. Quem que é? Pablo. Pablo não era centroavante de origem. Não, que nem essa- Não é essa nem essa figura centroavante de clássica do origem. centroavante. Hoje o melhor O São dos Paulo brasileiros, tem- eu acho que é o Pedro, né? O melhor pra mim, Pedro. exatamente, o melhor que em mas tá atividade... machucado? Tá machucado, Sim, tá machucado. mas o Pedro é um baita Vai voltar. centroavante, gente. O Pedro é um baita centroavante. Hoje do futebol brasileiro, levando-se em consideração E Jael, a vocês não idade... estão falando nada, Jael? Não, mas Jael Jael nunca é se formou atacante, como mas assim, titular o melhor do é o Grêmio. Pedro. Damião foi embora. Damião foi embora. Ficou o Alves. O Jael Que não é junto com o brasileiro. Grêmio fizeram 16 gols, menos que os números do Cebolinha, que nem centroavante é. Tá, mas centroavante Corinthians brasileiro procura não um tem. centroavante. Vai na Argentina. O titular do Palmeiras é colombiano. É colombiano. O titular do Flamengo. O São Paulo tem um ninguém sabe quem reserva é também. Uruguaio. Não. Carneiro? É o Carneiro. Não, né? o centroavante é o Trellis. Ah, sim. O Carneiro é centroavante também. Carneiro que tá indo pro Penharol, né? Resumindo, o país do futebol, jogador. cujo objetivo Você é gosta do fazer Carneiro? gols, não tem jogadores tem. que saibam fazer gols. Hoje em dia não tem ninguém surgindo. Hoje é Falou que central. foi difícil de chegar a um nome. Por exemplo, chegamos aí o Silva a lembrar o Pedro. Pedro. O coitado Tá do Pedro se machucado, machucou então, na metade da temporada. o centroavante do Flamengo. Richarlison na Europa. Mas esses já estão arrumados, esses já estão com o burro encostado na sombra. Então, a Argentina hoje vive um baita momento de centroavante, né?
Você tem Benedetto, Prato, Lisandro Lopes, que é artilheiro, Giliotti. E o outro centroavante do Cruzeiro, que entra sempre, é o Prato, o Blandi. O Barcos. O Barcos. Ó, de largada você fala 5 muito bons Barcos. por lá. Hã? De largada na Argentina, hoje você fala 5 muito bons. Ó, o Cruzeiro, quando precisou, quando o Fred machucou, foi buscar quem? o Barcos. O Barcos. Estava no Equador. Veterano também. Estava no Equador. E deve sair, né? Pelas informações que a gente tem, ele pode sair a qualquer momento também do time do Cruzeiro. Então, além de um centroavante, um zagueiro para o Um Corinthians. zagueiro. O Corinthians tentou o Castan, né? Teve uma paquerinha. Aquele negócio, assim, a história do Foi Castan ela uma tem que ser bem contada. Assédiozinho. A história do Castan tem que ser bem contada. Conta aí, Um dos Pascoal. representantes do Castan conversou com o Corinthians e disse: se eu conseguir tirar, eu posso trazer aqui? O Corinthians falou: se você tirar e não tiver custo na transferência, claro que você pode trazer. Perfeito? Aí foi lá, o Vasco falou: só se vamos conversar a respeito. Vamos conversar a respeito. E a conversa não virou porque são 8 milhões, 10 milhões. O Vasco pediu 10. Por 8 fazia negócio. E não teve saída, meu senhor. Não teve saída. O mesmo vale para o centroavante, para o Max. Chegaram, o Max também pode ser. Então vem, mas vamos conversar a respeito do negócio do Maxi Lopes para ver se sai. Sabe o que aconteceu? Não tem chuvisco. Aí não. Não pinga na conta. Se não e aí, chuviscar, não se dá, né? Se Não, não aí não vai chuviscar, não tem virar. negócio. Não vai virar. O Corinthians está trabalhando, contratando. Acho que o Corinthians está fazendo algumas contratações interessantes. Contratar o Bozelli, nota 10 para quem deu a ideia, para quem contratou. Bom, contratou o Ramiro. Boa contratação para o Corinthians. Certo? Tá contratando direitinho. Fecha o Luan, Mas agora bom essa jogador. informação Fechou aí, o você sabe- Sornosa, bom jogador. O Sornosa está perto. O Sornosa não está Luan fechado não tá- ainda, você acredita? E Mas o vem Luan cá, não tá fechado. Ainda não tá? saiu por causa desse momento do Fluminense. O negócio ainda não saiu. Vocês acreditam no que eu estou falando para vocês? Por causa dessa instabilidade no Fluminense, não saiu o negócio do Sornosa com o Corinthians. mas Não são- tá são ali, ó. coisas. Não tá aqui, ó, com o tá autógrafo assinado, dado não. no papel, hein? E sem tá dar o o preto no autógrafo, branco ainda. sem botar o autógrafo no papel, ele foi lá, fez exame, conheceu o Corinthians. Os caras adoraram ele é sensacional, cara legal. Pá, conheceu todo mundo. E aí? Deu o autógrafo? Não deu. Então não está feito o negócio. Precisa dar o autógrafo para sair o negócio. Eu acho que sai. Você acha que sai? Ah, sai. Então tá, eu estou esperando para ver. É bom, acho que é uma boa contratação para o Corinthians. E se contratar um zagueiro, aí zagueiro tem que dar uma procurada legal, porque não é todo lugar que tem zagueiro O bom. sonho é o Gil, né? O grande sonho é o Gil. O Flavinho também tem sonhos, né? Mas o sonho é o Gil. Aqui também, no Twitter, o pessoal fala, Mascherano, né? Todo mundo tem sonho. Né? Mas ele tá jogando na China. Mas que China. joga junto com o Hernanes, no eBay. Gente, o Mas não Corinthians- vem, esses caras não vêm. Vamos botar o pezinho no chão. Vou né? voltar à realidade. Corinthians Não- Vamos botar a Tá mensagem tentando do Bocelli aí contratar para a jogador torcida que não do tem Leão, que o dinheiro. Flavinho falou há pouco, para ver se o torcedor do Corinthians se anima ou não se anima. O problema Vamos é esse ler aí. negócio de $300 mil. Se for verdade, né? Se for verdade- se Estou for verdade. reproduzindo o que um rapaz aqui mandou. Se for O isso, de Corinthians salário, com 300 mil, complicado. pode esquecer, o Corinthians não dá nem a largada na conversa. Como já deu a largada na conversa, eu não acredito que sejam 300 mil. Olha lá, Bozelli 17, assinado embaixo, olha aí. Eu não consigo ler daqui, vocês me perdoem, mas eu daqui... Você consegue ler daí, Flavinho? Olha, o que estava escrito que eu tinha lido agora há pouco. A querida torcida do Leão, o presidente e os meus representantes estiveram reunidos e me ficou claro que a renovação do meu contrato não é de importância para o clube. Quero deixar claro que a questão econômica não é um fator, já que não existiu negociação. Por enquanto, nos restam 6 meses juntos pela frente e tenho certeza que tenho a segurança que vou deixar o melhor de mim em cada partido, como fiz até hoje, e devolverei o carinho enorme que recebi de vocês. Ser fiera é um orgulho. Ser fera é um orgulho. É Pelo que ele fala, parece que ele vai cumprir o contrato. É. Vai jogar mais os 6 meses que daí- ali. A Entender impressão por que aí, me sim. ficou é essa, que ele tá aí, Mas às também vezes vai falar que vai sair. ele está dizendo para a torcida, eu só tenho 6 meses de contrato. Se nada acontecer, eu tô aí E se, 6 fica, meses. e se mais nada, ficar, tô aqui, exatamente. sigo mais 6 meses aqui. Caso contrário, um abraço para o gaiteiro, já estou indo e até logo, porque E o Grêmio a está de olho manifestação nessa, do Leão... e o Grêmio está de olho também nessa possibilidade, porque está negociando, como é que chama? O Bland. O Bland. O Grêmio ia oferecer 500 pau Para quem? pro Bland. Bocelli. Ah. Pro Bozelli. Aí... O Bland é mais novo. Então, o Bland ele vai oferecer 450. O Bland é mais novo. Pra ter uma ideia do Posso mercado falar aí... para vocês?
entre o Bland e o Bozelli, o Renato Gaúcho gosta de centroavante mesmo dentro da área, né? Eu vou dizer para você, aí é o Bland. Agora, se for o cara para, acho que o Bozelli é outra postura. Eu acho o Bozelli mais jogador. Eu vendo jogar, acho o Bozelli mais jogador. Mas o Bland é isso aí, ó. Ele vai dar no meio da zagueirada. Aí é com ele mesmo. Aí pode contar com ele. O Bland é desse modelo aí. É que o Grêmio já flertou com o Bland em janeiro. Ofereceu cerca de 13 milhões e meio de reais para o São Lourenço. O São Lourenço naquela ocasião não quis, só que agora falta um ano de contrato, né? E aí começa a pipocar um pouco mais de proposta, é mais do que isso. O São Lourenço está mal no Campeonato Argentino, está numa crise financeira absurda. Esse é o Bland fazendo Vai jogar Libertadores com dificuldades no grupo do Palmeiras, né? Dificuldades de administração. E o São Lourenço, por mais que tenha que perder jogadores importantes, também precisa de um caixa, de um extra para o restante da temporada. O São Lourenço é o 23º colocado. Então é um momento cirúrgico no Grêmio fazer uma boa proposta, ou no caso, que é a informação, repetir a mesma proposta que fez em janeiro. O Grêmio ofereceu 13,5 e agora oferece cerca de 13 milhões. O Bland foi o cara que fez o gol no Corinthians em 2013, jogando pelo Boca. Esse jogo aí eu vi, inclusive, contra o Nacional, ele jogou bem demais. Jogou bem demais contra o Nacional na Libertadores passada. Ele foi muito bem. O cara, ele é bom jogador, o Bland é bom jogador, mas é o estilão centroavantão. O outro, o Bocelli, já sai um pouquinho da área, já é mais inteligente, já é capaz de dialogar com alguém fora. Esse aí, ó, se ele pegar, ele vai dando gol. Ele vai pegar e vai dando gol. E o Bland, eu acho que ele tem mais liderança, né? Você vê, tá com a faixa de capitão aí, né? Como eu falei... O Bozelli também. O Bozelli é capitão, então, mas o Bozelli é um cara mais, acho que mais introspectivo, mais tímido, você pouco vê. O Bland é mais explosivo, mais visceral, vibra mais. Eu acho que ele é mais contagiante. Dos dois vai acabar parando no Grêmio, eu acho. Acho que o Grêmio não vai correr. Não, é o Bland. O Bozelli, o Grêmio desistiu. Desistiu, abriu mão? Abriu mão, porque ofereceram. A informação é essa. O Bland foi oferecido pro Grêmio. Esse negócio foi oferecido, empresário, né? É claro, sabendo que tem 6 meses de contrato. E aí o Renato pegou e falou, esquece o Bozelli e vamos pra cima do Bland. E aí o Grêmio fez a proposta pelo Bland, o negócio tá caminhando, tá andando. Ou seja, os clubes não revelam ninguém, né? Ninguém tá revelando ninguém. O Palmeiras revelou um centroavante, né? O último, e artilheiro, faz gol. Papagaio. Todas as Copas que ele faz da faixa etária dele, inclusive agora na Copa RS, foi o artilheiro, faz gol a rodo. Aí o Palmeiras contrata um centroavante também novo, que vem do Ceará. Perfeito? Sim. Tem mais 2 outros centroavantes. Aí tem um bom volante, o Gabriel Furtado, que é ótimo, que foi titular da base, arrebentou, treinou o ano inteiro com o Filipão, vê o Matheus Fernandes do Botafogo. Então, isso acontece, isso acontece, porque você tem que entender as necessidades de cada time. O Gabriel Verón, que é um baita de uma promessa, o meia que joga tanto por dentro como pelo lado. O lateral esquerdo do time de júnior do Palmeiras é bom demais. Como lateral esquerdo do time de júnior do Corinthians, é bom demais. O Luan Cândido, que é o lateral do Palmeiras, e o Verón, que é o ponta. Aí o Palmeiras vai e traz um atacante do Sub-20, vai jogar o Sul-Americano no Chile. Então ele não vai jogar. Né? Em fevereiro também não tem tanta coisa legal, né? Quer dizer... Começo de temporada. Primeiras fases da Copa do Brasil... é importante porque é aquele mata. Não é legal? Aí elimina, campeonato estadual. Eu quero dizer que os adversários... técnico. Os adversários não são os mais fortes. É claro que tem importância. Mas aí pegar a tabela, o Corinthians pelo menos um clássico em fevereiro. E o primeiro clássico do Corinthians é contra o Palmeiras, não é? E tem jogo da Copa do Brasil que ele mata, que é importante, não pode perder porque você compromete a temporada. Mas convenhamos assim, você perder um jogador como o Carlos Augusto para o Sul-Americano Sub-20 3 semanas no comecinho do ano, não é o fim do mundo. Não é desastroso. Pior quando for lá para o Mundial, o Brasil deve se classificar, jogar o Mundial Sub-20, e aí perder lá em setembro. Por aí, outubro. Mais um mês. Mais um mês, 45 dias. Não, e aí é reta final das competições. Vamos supor que o Carlos Augusto vire o lateral esquerdo que todo mundo imagine no Corinthians. Aí ele vai frequentar a Seleção Brasileira Sub-20 no... Vamos falar agora, para que Carlos Augusto se ele joga com Carlos no Júnior? Aí vai pro time de cima, aí inventa essa de Carlos Augusto. Qual é a necessidade do Augusto? Eu sou o inimigo número 1 do nome composto no futebol. Eu acho que no Brasil é absurdo. Aí o Carpegiani queria botar o nome do Dentinho de Bruno Bonfim.
Durou uma semana, aí ele mesmo falou, ô, professor, deixa Dentinho, todo mundo me conhece como Dentinho. Então é a mesma coisa, ele chama Carlos. Todo jogo ele joga com a camisa de Carlos. Tá lá, todo mundo chama o rapaz de Carlos. Chega no time profissional, vou chamar de Carlos Augusto. Esse tem algum outro Carlos no Corinthians? Não tem. Não tem outro Carlos. Deixa só Mas aí eu vou Carlos, fazer uma inventar breve moda? defesa. Carlos Augusto é nome composto mesmo, não é nome e sobrenome. É. Né? Não é Carlos Sodré, não é Carlos... Alcântara. Então, por exemplo, meu filho chama Pedro Augusto. Então, às vezes, eu chamo ele de Pedro Augusto, quando eu tô bravo com ele. Né? Pedro Augusto. Pedro Augusto. Não sei o quê. Então, no caso desse menino, Carlos Augusto é um nome composto mesmo. Tudo bem. Só Carlos pouca gente a gente chama só de Carlos, né? É. O São Paulo contratou o lateral Igor Vinícius. Não, só Igor. Por que tem que ser Igor Vinícius? O nome dele no Santos. Então Não precisa chamar de Igor Vinícius. Vinícius. Chama Pelo amor de Ayrton, Deus. o quê? Ayrton Lucas. Sim, tem nome que Cara, não tinha combina, não. um surfista que eu achava, era Renato Vanderlei. merece, pô, Quando esse eu peguei é legal. era Esse é legal, fax esse na aí época, merece. release por Aí fax. eu faço a defesa. Esse merece. Não, peraí, não, tudo bem. Eu peguei na época o fax, o release. Renato Vanderlei vence prova. Aí eu falei, cara, a que ponto a gente chegou? O cara chama, né? Renato Vanderlei. O cara tem o nome, tudo bem, mas não precisa usar Renato Vanderlei. Não, mas... Parece o Alberto Roberto. Então, aí, cara, o futebol virou isso. O empresário quer, acha que valoriza no mercado, pô, vamos botar nome. Nome composto. Nome composto, tal. Manda mais uma. Não tem mais pessoal do apelido. Corinthians, Mensagens, vamos vamos ver lá, que a espera um rapaziada pouquinho, tá Pascoal. falando.